O quarto episódio de The Last of Us foi o mais curto até agora, com 45 minutos, e aqui podemos ver algo que tem se mantido consistente até agora e que eu acho imprescindível, que é a construção da história entre o Joel e a Ellie. Que, na minha opinião, precisa ir realmente aos poucos, precisa ir devagar, para que a audiência possa degustar tudo que esses atores incríveis estão entregando em seus papéis e para que essa mesma audiência consiga entender todas as características, as aflições, as motivações de cada um deles. Porque será de extrema importância não só para esta primeira temporada, mas com certeza para uma segunda, que inclusive já está confirmada, para nossa alegria. E daqui eu só torço para que acertem muito na contratação de uma atriz que vai dar vida a uma personagem muito importante na segunda parte. E você que já jogou os games sabe de quem eu estou falando. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Pessoal, a partir daqui eu vou dar alguns spoilers, então se você não assistiu ao quarto episódio da série, deixe para ver depois. Joel e Ellie continuam sua jornada depois de terem saído da casa do Bill e do Frank naquele triste terceiro episódio. E aquela cena inicial dos dois no carro do Bill a caminho de Kansas City, começamos a ver não só apenas muitas coisas parecidas com o jogo, como a revista de páginas coladas, que deixa Joey muito sem graça, mas também a fita de Hank Williams com a música Alone and Forsaken, que conta em sua letra sobre uma época boa, cheia de vida, que começou a desaparecer, tudo a ver com The Last of Us. À medida que a música vai tocando, somos apresentados a diversas paisagens e ruínas que mostram a destruição e o abandono dos últimos 20 anos. Aliás, o design de produção e os efeitos especiais aqui estão sensacionais. Aquela cena da floresta que Joey conta pra Ellie que não vai acender ali a fogueira porque pode chamar a atenção de outros homens, mostra ainda mais o que o episódio da série vai nos apresentar nos próximos minutos. O que é muito legal de se observar é que todas as paisagens de ruínas, que os carros velhos e destruídos estão estrategicamente dispostos, tudo tem um tom mais pastel, com cores meio apagadas, meio puxadas por um tom de verde musgo, um amarelo um pouco mais fosco, enquanto o carro do Bill está limpo e tem duas cores predominantes, que são o azul e o branco. Como eu trabalho com gestão e design de marcas e sou uma pessoa extremamente visual, isso me chamou muita atenção. Nesse carro tem uma faixa branca de fora a fora, e o branco por si só todo mundo conhece como a cor da paz, mas também a cor da clareza, da verdade, enquanto o azul nos remete à confiança, à lealdade, à segurança, e a paz, a confiança, a lealdade, mas também a segurança foram elementos que estavam presentes ali naquele momento dos dois dentro do carro, pelo menos até o próximo acontecimento, que foi o desvio que eles tiveram que fazer. E se tem uma coisa que a gente já conhece em mundos pós-apocalípticos, é nunca tentar ultrapassar um desvio bloqueado. Mesmo assim, Joel e Ellie contornam o desvio no meio da cidade e se deparam com um homem pedindo ajuda. Joel, que em algum momento da sua vida teve que fazer isso também, inclusive ele relata isso para Ellie durante o episódio, logo desconfia e avança com o carro em cima desse homem. Eles tentam quebrar os vidros, os pneus são furados e o carro, que está desgovernado, entra numa espécie de lavanderia e bate num pilar. Joel troca tiros com esses homens caçadores. E em um combate corpo a corpo, Joey fica numa situação que ele não tinha muito o que fazer, porque foi pressionado contra o chão com o homem que estava em cima dele. Não sei se você reparou, mas na primeira cena da série, ela estava manipulando uma arma em frente a um espelho, que ela pegou na gaveta da casa do Bill e do Frank. E ali ela usava o espelho não para refletir qualquer tipo de vaidade, que por mínima que seja, era um artigo de luxo naquele mundo pós-apocalíptico que eles estavam vivendo. Ali vimos uma Ellie mais madura e segura de si, ao manipular aquela arma, digamos que até de certa forma íntima. E essa arma foi pedida inúmeras vezes nos últimos episódios por ela, com respostas sempre negativas do Joel e também da Tess. Voltando nessa cena do Joel preso contra o chão, Ellie vem escondida por trás e dá um tiro nas costas do caçador, que não morre a princípio e até implora para não morrer, chega até a citar a mãe dele. Joel se levanta, surpreso por ela estar manipulando uma arma que tanto ele havia negado, e ela entrega essa arma a ele numa apreensão contagiante, com cara de filho quando faz arte, sabe, que os pais condenam. Aquela situação ali pra mim era tão tensa quanto ao do ataque do caçador que estava ali ainda implorando pra não morrer. Não adiantou muita coisa não, porque Joe acabou com ele. Até ali fomos apresentados a muitas cenas e situações muito parecidas com o do game, mas tem uma situação nova, que é a adição da personagem Kathleen, interpretada pela atriz Melanie Lynskey, que faz a líder desses caçadores que estavam naquela parte da cidade. E é aí que o nome Henry é citado e meu coração pulou de alegria. Henry é o irmão mais
mais velho de Sun, que são dois personagens do jogo que aparecem pouco, mas que deixam uma marca muito forte na narrativa, mesmo que não sabemos muito sobre o passado dos dois, que agora está sendo explicado na série. E nessa história, Catelyn e alguns caçadores estão atrás de Henry e seu irmão, que estão escondidos em algum lugar daquela cidade. Eles até encontraram um certo esconderijo num sótão, mas estava totalmente vazio. Então ela pede para que eles façam uma vasculha pela cidade, só que isso traz um outro problema, porque Joe e Ellie também estão escondidos numa das lojas abandonadas daquele lugar. E essa parte, dentro da loja, a gente presencia mais uma cena muito interessante de aproximação da relação do Joe e da Ellie. Ali rola um excelente diálogo entre os dois, em relação àquela situação da arma, depois que o carro bateu na lavanderia. Ellie comenta que aquele homem não foi a primeira pessoa que ela atirou, e Joey percebe que Ellie talvez não seja tão imatura quanto ele imaginava. E esse mundo pós-apocalíptico faz isso com as pessoas. Ele ensina ela a manusear a arma, e ali a gente percebe que houve um estreitamento na relação dos dois. E só por curiosidade, aquela cena da arma, né, que a Ellie atira no homem, aconteceu de forma diferente no jogo. Tem uma fase do game que infelizmente ficou de fora porque é incrível. É quando eles estão dentro de um hotel abandonado, numa espécie de restaurante de um salão de eventos, e bem no final, um caçador tenta afogar Joey numa poça d'água. É ali, pela primeira vez, a Ellie manuseia uma arma, e não naquela cena depois do acidente do carro. O quarto episódio de The Last of Us, que foi dirigido pelo também ganhador do Emmy, Jamery Webb, fez um ótimo trabalho não só nas cenas de ação, que foram muito bem executadas apesar de terem sido poucas, mas também na parte mais importante de toda a série, que é a relação entre Joel e a Ellie. E esse episódio, na minha opinião, talvez tenha sido o que mais vimos Joel se abrindo a um novo mundo com algumas experiências singelas, como uma simples risada de uma piada meio sem graça contada pela Ellie, ou de uma noite de sono tranquila. Até aquele momento quando essa noite foi interrompida pela abordagem do Henry e também do Sam, com aquela cena excelente do garoto mais novo fazendo um sinal de silêncio pro Joel. E tudo fica escuro. Queria ter visto mais? Queria, porque eu esperei muito por esse momento. Mas no próximo episódio, com certeza tem mais. E vai ser mais um episódio incrível, porque vai trazer um pouco mais da história do Henry e também do Sam, ligados à história do Joe e da Ellie. E de quebra, acho que vamos ver pela primeira vez um baiacu, um dos bichos mais asquerosos e difíceis de eliminar no jogo. Eu gostei muito do quarto episódio. Mas e você? Também gostou? Comenta aqui para eu saber, e por favor não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas. Valeu, gente, um beijo e até a próxima.